Na história da humanidade, existem capítulos arrancados das páginas do tempo. Fragmentos ocultos, sussurrados em textos proibidos, revelam um segredo tão perturbador que poucos ousam mencioná-lo. No livro de Gênesis, um trecho enigmático deixa escapar um mistério. Naqueles dias, havia gigantes sobre a terra. Quem eram esses seres? De onde vieram? E por que a Bíblia fala deles com tanto silêncio? O nome ecoa como um sussurro nas sombras. Nefilim. As primeiras linhas do mistério estão no Gênesis 6, 1, 4, um trecho curto, quase escondido entre genealogias e narrativas do dilúvio, mas seu impacto é devastador. O texto, na tradução mais comum, diz: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que elas eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Por séculos, estudiosos se debruçaram sobre essas palavras, tentando entender seu verdadeiro significado. Quem eram esses filhos de Deus? E quem eram os tais gigantes, chamados na língua original de Nefilim? A própria sonoridade do nome parece carregar um peso sobrenatural, como um eco vindo das ruínas do Éden. O texto é breve, mas as perguntas que ele levanta são profundas. Por que a Bíblia insere essa frase justamente antes do relato do dilúvio? Qual a conexão entre os Nefilim e a decisão divina de destruir a humanidade? Teriam esses seres corrompido a ordem natural criada por Deus? A tradição hebraica preserva indícios. A palavra Nefilim, no original, deriva de uma raiz que significa os caídos ou os que fazem cair. Esse detalhe desperta interpretações sombrias. Se eles eram caídos, então vieram de um lugar mais alto, talvez do céu. Mas por que caíram e com qual propósito? Alguns manuscritos antigos trazem variações desse relato. E é justamente no livro de Enoque, um texto apócrifo respeitado por judeus e cristãos primitivos, que a narrativa ganha contornos assustadores. Ali, lemos sobre uma legião de seres celestiais que, fascinados pela beleza das mulheres humanas, desceram à terra. Esses seres teriam quebrado um decreto eterno, a separação entre o divino e o mortal. E o resultado dessa união proibida? Criaturas híbridas, violentas, gigantescas, os Nefilim. Mas não se engane, estamos falando de uma revelação que mudaria tudo o que você acredita sobre a origem do mal. Porque se esses relatos forem verdadeiros, o pecado original não teria sido o único evento que manchou a criação. Haveria um segundo colapso, um ataque direto ao DNA humano, planejado para corromper a linhagem que traria o Messias. É por isso que muitos estudiosos afirmam: entender os Nefilim não é um detalhe curioso, é desvendar uma conspiração espiritual que atravessa milênios. Mas quem eram de fato esses filhos de Deus? Anjos caídos, espíritos rebeldes ou apenas homens poderosos que dominaram pela força? A resposta nos levará a um dos debates mais intensos da história da teologia. A frase é curta, mas seu peso é esmagador. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Quem eram esses misteriosos filhos de Deus? A chave para entender os Nefilim passa por essa pergunta. E a verdade é que a Bíblia não responde diretamente. Essa ambiguidade abriu espaço para 3 interpretações que até hoje dividem estudiosos e teólogos. A primeira e mais antiga explicação é também a mais sombria. Os filhos de Deus seriam anjos que abandonaram sua posição celestial e desceram à terra.
Essa ideia não está apenas no imaginário popular. Ela aparece em textos antigos, como o livro de Enoque. Segundo Enoque, 200 anjos, liderados por um ser chamado Sem-Jaza, fizeram um pacto no Monte Hermon. Eles juraram tomar mulheres humanas como esposas, mesmo sabendo que isso violava uma lei eterna, e desceram. Cada um escolheu uma mulher, e dessas uniões nasceram criaturas gigantes, ferozes e insaciáveis. O relato é perturbador, porque insinua algo além da metáfora, uma contaminação genética, um ato deliberado para corromper a criação. Se isso for verdade, não estamos falando apenas de pecado, mas de uma conspiração cósmica para impedir a chegada do Messias. Outros, menos inclinados ao sobrenatural, defendem uma visão mais aceitável. Os filhos de Deus seriam descendentes de Sete, o filho justo de Adão, e as filhas dos homens seriam descendentes de Caim. Essa interpretação sugere mistura entre duas linhagens. À primeira vista parece convincente, mas há um problema. Se o casamento entre duas famílias humanas pode gerar filhos homens de renome, por que usar uma expressão tão enigmática como Néfilim? E por que a palavra original remete a caídos, algo que indica queda, rebelião ou catástrofe? Há ainda uma terceira hipótese. Os filhos de Deus seriam governantes tirânicos, reis da antiguidade que se autoproclamavam divinos, um padrão comum nas culturas do Crescente Fértil. Nesse caso, os Nefilim seriam guerreiros lendários, imortalizados por sua brutalidade. Mas, novamente, surgem perguntas inquietantes. Por que essa passagem é imediatamente seguida pela decisão divina de destruir a humanidade com o dilúvio? Seriam apenas reis humanos capazes de provocar tamanha ira? Ou haveria algo mais profundo? Algo que os textos preservaram como um sussurro para quem tem coragem de ouvir? Essas três interpretações disputam espaço há séculos. Mas, independentemente da explicação que você escolha, todas apontam para um fato indiscutível. Algo extraordinário aconteceu. Algo que mudou a história da humanidade. E se os filhos de Deus eram mesmo anjos, isso nos coloca diante de um cenário perturbador. A fronteira entre o mundo espiritual e físico foi violada. E dessa violação nasceu uma geração de seres híbridos, um pesadelo que a humanidade jamais esqueceu. Agora surge outra questão inevitável. Quem eram, de fato, os Nefilim? Eram apenas gigantes ou algo muito mais assustador, híbridos de carne e espírito, criados para desafiar o próprio Deus? O próximo capítulo nos levará ao coração desse mistério. A palavra ecoa como um sussurro vindo das ruínas do Éden. Néfilim. Gênesis os descreve de forma enigmática, mas outras tradições os retratam com detalhes perturbadores. Quem eram esses seres? Gigantes de carne e osso? Espíritos encarnados? Híbridos criados por uma transgressão cósmica? O livro de Enoque abre uma janela sombria. Segundo ele, os filhos de Deus ensinaram às mulheres humanas segredos proibidos: feitiçaria, astrologia, manipulação de metais para fabricar armas, cosméticos que deformariam a beleza natural e encantamentos capazes de controlar a mente. E então vieram os filhos dessa união, seres de proporções colossais, cuja fome não podia ser saciada. No início, devoravam colheitas e rebanhos. Depois, carne humana. As tradições judaicas afirmam que eles beberam sangue e espalharam violência sobre toda a terra. Arqueólogos encontram vestígios que alimentam essas lendas. Ferramentas desproporcionais, pegadas fossilizadas gigantescas, relatos de ossadas com medidas além do comum. Seriam fraudes? Ou fragmentos de uma história que alguém tentou apagar? Em textos sumérios, encontramos ecos desse mito. Reis que diziam governar por milênios, descendentes dos deuses do céu.
As culturas antigas, de forma independente, falam de seres colossais que caminharam entre os homens. Coincidência? Ou memória coletiva de um mesmo evento? O termo Nefilim não significa apenas gigantes. Ele pode ser traduzido como os caídos ou os que derrubam. Isso sugere algo mais que tamanho físico. Fala de natureza caída, corrupta, predadora. Eles não eram apenas homens grandes, eram predadores de uma ordem diferente. Criaturas híbridas que não podiam ser redimidas, porque não eram plenamente humanas. Agora pense, se Deus criou a humanidade à sua imagem, e essa imagem foi corrompida por uma semente estrangeira, o que restava fazer? Talvez isso explique por que o dilúvio foi necessário. Não para destruir tudo, mas para salvar algo puro, algo intacto, uma linhagem por onde viria a promessa. Essa hipótese encontra apoio no detalhe bíblico. Noé era íntegro em suas gerações. Muitos acreditam que isso não fala apenas de caráter, mas de pureza genética. Se isso for verdade, então a história do dilúvio não é apenas sobre pecado, é sobre guerra genética. Um plano para extinguir uma raça ilegítima que ameaçava a própria criação. Mas será que os Nefilim desapareceram para sempre nas águas do dilúvio? Ou alguns sobreviveram? Estranhamente, séculos depois, em Números 13:33, os espiões enviados por Moisés dizem ter visto gigantes na terra de Canaã, descendentes de Anak, comparando-se a gafanhotos diante deles. Como explicar isso? A linhagem dos Nefilim ressurgiu. Isso significa que a invasão espiritual pode ter acontecido novamente. E aqui está o ponto mais inquietante. Se isso aconteceu 2 vezes, por que não uma terceira? Estaríamos diante de um padrão? Estaríamos caminhando para um novo ciclo de corrupção genética? O apóstolo Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Será coincidência ou um aviso? A pergunta ecoa: os Nefilim são apenas passado ou são um futuro inevitável? Imagine um mundo em colapso. Cada amanhecer trazia novos horrores, violência sem limites, corrupção em todas as formas, sangue derramado sobre a terra. A humanidade estava irreconhecível. Era esse o cenário descrito em Gênesis antes do dilúvio. Mas há um detalhe que poucos notam. A decisão divina não foi apenas moral, mas estratégica. Algo mais profundo estava em jogo: a preservação da criação original. O texto bíblico afirma: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Mas logo depois surge uma frase enigmática: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Por que mencionar sua genealogia? Para muitos estudiosos, isso indica que Noé e sua família não estavam contaminados pela corrupção dos Nefilim. Eles eram a última barreira contra uma extinção espiritual definitiva. Segundo o livro de Enoque, o caos chegou a tal ponto que até os animais começaram a ser corrompidos. A violência dos gigantes devastou os campos, drenou os rios, fez da terra um deserto sangrento. Eles não apenas devoravam tudo, ensinavam feitiçarias, pervertiam leis naturais, conduziam os homens à idolatria e à guerra. Era uma inversão total da ordem criada. A imagem de Deus no homem estava se desfigurando. Então veio a sentença: destruirei o homem que criei da face da terra. Mas por quê? Porque se a contaminação avançasse, não restaria nada para ser salvo. O dilúvio foi mais que punição. Foi uma cirurgia cósmica, um ato radical para cortar uma doença incurável. E para isso, era necessário recomeçar. Um homem, sua família e a semente da vida preservada na arca, símbolos de uma nova chance. Agora pense no peso dessa decisão. Para Deus, a destruição da maior parte da humanidade não foi ato de ira cega, mas uma estratégia para garantir a sobrevivência do plano divino. Noé era a arca viva da promessa.
Se os Néfilim prevalecessem, a linhagem que traria o Messias seria apagada. A história da salvação terminaria antes de começar. Mas aqui surge a pergunta mais perturbadora. Se o dilúvio eliminou os Néfilim, por que eles voltam a aparecer em Números 13? Quando os espiões chegaram à terra de Canaã, disseram: vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos Nefilim. Como isso é possível? A tradição judaica sugere duas hipóteses. Ou os anjos caídos repetiram a transgressão, ou alguns gigantes sobreviveram ao cataclismo. Seja qual for a verdade, uma coisa é clara: o dilúvio não apagou para sempre a ameaça. Ele apenas adiou a batalha. E isso nos leva a um ponto crucial. Se houve duas invasões, antes e depois de Noé, por que não haveria uma terceira? Estaríamos nos aproximando de um novo Dias de Noé, desta vez impulsionado por ciência, engenharia genética e ambição humana. As palavras de Jesus ecoam como um aviso. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando ele disse isso, não falava apenas de violência ou imoralidade. Ele falava de algo mais profundo, um mundo que ousa ultrapassar limites impostos por Deus. Um mundo que repete o mesmo erro, acreditando que pode brincar com as leis da criação. A pergunta é: estamos prestes a abrir a porta para os Néfilim mais uma vez? O Antigo Testamento sussurra sobre os Nefilim como uma sombra do passado. Mas será que o Novo Testamento os silencia completamente? Ou será que encontramos ecos discretos e sombrios desse mesmo mistério nas páginas que falam do fim dos tempos? A carta de Judas, por exemplo, menciona anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram sua habitação, sendo lançados em cadeias eternas até o juízo final. Esse detalhe é crucial. Não se trata de todos os anjos caídos, mas de um grupo específico que cometeu uma transgressão singular: abandonar sua morada natural. Quando Judas escreve isso, ele parece ecoar as tradições que circulavam entre os judeus do período intertestamentário, tradições preservadas no livro de Enoque, um texto amplamente conhecido e respeitado naquela época. Pedro confirma a mesma ideia em sua segunda carta. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, lançando-os no inferno, os entregou a abismos tenebrosos, reservando-os para o juízo. Isso indica que esses anjos cometeram um pecado tão grave que foram isolados, presos até o julgamento. Que pecado foi esse? A união ilícita com as filhas dos homens, segundo a tradição mais antiga. Essas referências sugerem algo perturbador. Os apóstolos acreditavam que certos anjos caídos foram aprisionados, mas que sua influência ainda ecoa na história. Então, chegamos ao livro do Apocalipse, um texto carregado de símbolos, mas também de advertências. Nele, encontramos a profecia de que o abismo será aberto, liberando entidades aprisionadas desde tempos antigos. Poderia isso significar o retorno daqueles que geraram os Nefilim? O próprio Jesus nos deixa uma frase que se tornou enigma: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé havia corrupção, violência e os Nefilim. Se o paralelo é completo, não estamos diante apenas de decadência moral, mas de algo mais profundo, uma repetição do mesmo padrão, a mistura proibida entre o humano e o que está além da ordem natural. A tecnologia moderna acende esse debate com intensidade. Nunca estivemos tão próximos de manipular a essência da vida. Engenharia genética, clonagem, hibridização, inteligência artificial, tudo isso nos coloca diante de perguntas éticas que parecem ecoar as antigas transgressões. Estamos recriando os dias de Noé, desta vez com nossos próprios laboratórios? Estaríamos abrindo as mesmas portas que um dia foram fechadas pelo dilúvio?
O Apocalipse não menciona os Néfilim pelo nome, mas fala de bestas que emergem do abismo, de alianças sombrias, de uma batalha final que envolve forças espirituais e humanas. Talvez os nomes mudem, mas a essência é a mesma, uma guerra pelo controle da criação. E aqui está a questão: se os Nefilim foram a primeira tentativa de corromper a imagem divina no homem, será que estamos diante da última? Ou a história está prestes a se repetir? O mundo esqueceu os Nefilim, ou pelo menos é isso que querem que você acredite. Mas, por trás das vitrines da ciência oficial, existem rumores de descobertas que desafiam tudo. Ossadas gigantescas, esqueletos com mais de 3 metros, crânios alongados encontrados em sítios arqueológicos e misteriosamente desaparecidos. Coincidência? Ou uma operação silenciosa para ocultar a verdade? Há relatos de expedições no século XIX e início do século XX em que fósseis desproporcionais foram enviados para instituições renomadas e nunca mais vistos. O Smithsonian Institution foi acusado de destruir toneladas de ossos que não se encaixavam no modelo evolutivo. Fake news ou uma conspiração para esconder que os Nefilim não são mito, mas fato histórico. E não é só isso. Documentos vazados, investigações independentes e até ex-militares afirmam que governos possuem evidências ligadas aos chamados gigantes do Afeganistão, criaturas abatidas em conflitos e removidas sob sigilo. Um relatório não confirmado fala de um ser humanoide com mais de 4 metros, ossos densos e traços incompatíveis com qualquer linhagem humana conhecida. As teorias vão além da arqueologia. Muitos veem no avanço da engenharia genética um eco dos dias de Noé. Projetos secretos de manipulação do DNA, clonagem de espécies extintas, experiências híbridas. Tudo isso soa como ficção científica, mas está acontecendo em laboratórios de alto nível, longe dos olhos do público. Se os Néfilim foram o produto de uma transgressão espiritual, estaríamos nós recriando essa abominação com nossas próprias mãos? Então vem a teoria mais controversa: a conexão extraterrestre. Alguns pesquisadores afirmam que os anjos caídos descritos nas Escrituras seriam visitantes de outros mundos. Essa ideia, defendida por estudiosos do fenômeno UFO, diz que os Nefilim não são lenda, mas híbridos criados em um projeto cósmico antigo. E que esse projeto pode estar em andamento. De repente, relatos de abduções, marcas cirúrgicas e experiências genéticas ganham um novo sentido. Seriam eles os novos dias de Noé? O Vaticano também não escapa dessas teorias. Seus arquivos secretos são descritos como uma fortaleza de documentos e artefatos que poderiam mudar a história da humanidade. Muitos acreditam que, entre os corredores subterrâneos, repousam provas da existência dos Nefilim, provas que jamais virão a público porque ameaçam as estruturas do poder religioso e científico. E, como se não bastasse, o Apocalipse sugere a abertura do abismo no fim dos tempos. O que seria isso? Um portal? Uma tecnologia? Ou a liberação daqueles mesmos anjos aprisionados por sua rebelião? Enquanto isso, gigantes aparecem em lendas de todas as culturas: nórdicos, celtas, indígenas, africanos. Histórias que nunca se apagam, porque carregam a memória de algo real. O ponto é simples e assustador. Se esses relatos são verdadeiros, os Néfilim não pertencem apenas ao passado. Eles estão no presente e podem estar no nosso futuro. A pergunta é: quando o abismo se abrir outra vez, de que lado você estará? Se você gostou deste vídeo, ajude-nos a continuar levando estas histórias mais longe. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para receber os avisos dos novos vídeos. Compartilhe. Deixe as suas impressões nos comentários.
porque ainda existem muitas outras histórias nos bastidores.